a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Meus irmãos, em setembro de 2015, um episódio chocou o mundo. Na verdade, junto com esse episódio, de forma muito especial, a foto registrada e divulgada pela imprensa do pequenino Aylan Kurdi, de apenas 3 aninhos, que morrera na tentativa desesperada de seus pais de fugir do conflito que havia envolvendo o Estado Islâmico e forças curdas, e ele morreu naquela praia na Síria. Aquilo nos chocou a todos, e eu me recordo de um irmão nosso em Cristo, que compartilhou comigo uma aflição. Nós estávamos à época estudando a carta aos Romanos, no capítulo 8, mais precisamente o trecho em que Paulo nos lembra que nós sabemos, nós estamos certos, informados e convictos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aquele irmão me confidenciou: pastor, eu não consigo vislumbrar como a morte desse pequenino pode ter cooperado, de qualquer forma que seja, para o nosso bem. Meus irmãos, é uma crise profunda, não é? Como imaginar, como supor, como compreender que coisas assim possam eventualmente estar cooperando, sendo movidas por Deus, que opera em todas as coisas,
O Senhor tão grande acerca do qual cantamos, o Senhor tão poderoso, tão vasto, tão inefável acerca do qual lemos ao longo de toda a liturgia deste culto. Como coisas terríveis assim podem de alguma forma ser instrumento nas mãos santas, inculpáveis de Deus, para promover o bem daqueles que o amam, não é? E nós poderíamos pensar em outros e outros episódios. Por exemplo, uma menininha de 13 a 15 anos, em sua casa, despreocupada, com suas brincadeiras, não é? Tem a sua vila, o seu bairro, o lugar onde cresceu, invadido, tomado de assalto, por causa de conflitos, de gente muito grande, de gente muito importante, e numa dessas incorrências, investidas, ela tem sua família violentada, talvez morta, e ela é dali tirada e sua vida é transformada para sempre, e ela enfrentará o destino de uma escrava. Como podem episódios assim cooperar para o bem de quem quer que seja, especialmente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? É com esse tipo de dificuldade que nós estamos lidando no texto que acabamos de ler, na experiência vivida na vida daquela menina sem nome, não é? Ela não tem nome. Óbvio que ela tinha, né? Mas o narrador não se dignou a mencionar. Ela entrou para a história do povo de Deus como essa menina sem nome, que num avanço militar, mais um na rotina de grandes vitórias de Naamã, teve sua vida destruída, virada ao avesso, não é? E como imaginar que episódios assim cooperam para o bem dela, meu, seu e de quem quer que seja? O mesmo apóstolo que nos ensina isso, também nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, do gentio, do estrangeiro, do brasileiro, nosso. Então, aquele propósito de Deus que está em curso, que é o propósito justamente de alcançar os seus eleitos, conformá-los a Cristo. Esse propósito faz com que todas as coisas estejam sob a operação divina, então cooperando entre elas para promover esse bem, para que pessoas cheguem a Cristo. Então nós temos esse mesmo apóstolo dizendo naquela mesma carta, no capítulo 1, verso 16, que este evangelho, a boa notícia, não é só uma mensagem, mas é Deus mesmo agindo, é o poder de Deus, o dinamis, o termo usado pelo apóstolo, nos fala dessa dinâmica, Deus agindo, operando para a salvação. Bem, eu gostaria de olhar então para o texto desta noite, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19, a partir desses ensinos evangélicos tão preciosos para nós, não é? E o tema da mensagem não poderia ser diferente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Na primeira verdade possível de ser destacada aqui, você enxergaria outras, muito provavelmente, mas extraindo aqui 3 movimentos desse texto, uma primeira verdade seria de que o Evangelho é o poder de Deus agindo na vida de pessoas que ainda não o conhecem, não é? Veja como é descrito, por exemplo, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Naamã, o conhecido comandante
que não conhecia Deus. O homem afamado, o homem de grandes vitórias, um homem de grandes realizações, um homem famoso, um homem bem-quisto pelo seu rei, um homem que tinha uma vida que todo comandante de sua época gostaria de ter. Mas esse homem não conhece a Deus. E nós temos aqui a descrição desse episódio, e você acompanhou a leitura, e você já ouviu mensagens sobre esse texto, você já leu esse texto algumas vezes, você está familiarizado com esse texto. Nossas crianças o aprendem na escola dominical, e assim por diante, nós também. É um texto conhecidíssimo, o episódio é conhecido, e nós sabemos desse homem que não conhecia a Deus, padecia desse mal, aqui traduzido como lepra, um termo que à época designava não só o que hoje nós conhecemos como hanseníase, mas qualquer doença mais grave que afetasse a pele. Poderia ser um câncer de pele, por exemplo, ou alguma coisa que causasse úlceras, putrefação e tudo aquilo que causava asco, e assim o isolamento daquele afetado pela doença. Então esse comandante do exército, homem bem-quisto, bem visto aos olhos do seu rei, homem também de grande conceito, através de quem Deus havia dado vitória à Síria, herói da guerra, porém leproso. E este homem investiu contra Israel, trouxe cativa a menina, e nós temos a deflagração dos episódios aí conhecidos. É bom nós termos em mente o contexto mais amplo em que esses episódios, em que esses acontecimentos ocorreram, ou em que a mão de Deus estava conduzindo esses episódios. Você sabe que houve, depois do reinado de Salomão, houve uma crise não só política, mas uma crise mesmo da relação do povo com Deus. Houve a divisão dos reinos, os 10 reinos mais ao norte nunca caminharam nos caminhos do Senhor. É dito pelo texto bíblico que todos os reis do reino do norte, daquelas 10 tribos, fizeram o que era mal perante o Senhor. E aqui, talvez, a 4ª ou 5ª geração de reis, Jeroão ou Jorão, dependendo da tradução que você utilize, é um desses reis, e que na tentativa de lidar com os desafios da sua época, porque o juízo do Senhor vinha contra Israel, Deus estava dando vitória, por exemplo, à Síria. Outros reinos, outros impérios começavam a surgir como ameaça contra o próprio povo de Deus, com Deus mesmo promovendo esta ameaça. E na tentativa vã daqueles que, como na liturgia que nós lemos hoje, tentam fora de Deus encontrar sentido para a sua vida, solução para os seus problemas, aqueles idólatras acerca dos quais nós lemos, esses também tinham, por exemplo, como ídolo o poderio dessas próprias nações. Jorão, por exemplo, tinha os seus tratados e acordos de suzerania, se submetendo ao jugo, por exemplo, do rei da Síria, a essa altura Ben-Hadad II. E havia um acordo de não violência, que era frequentemente quebrado, porque a Síria não precisava temer a quebra do acordo, não é? Então, nesse contexto de negociação de princípios, de abandono do próprio povo à lei, de abandono a Deus, de abandono à aliança, a mão de Deus está trazendo um período de grandes ameaças. E nós temos esse episódio em que esse grande comandante, esse grande general, está trazendo parcela desse juízo de Deus sobre a vida do seu próprio povo. Pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem ainda este poder de Deus, estão tendo sua vida afetada por Deus. Este homem era um instrumento de Deus para trazer juízo sobre o próprio povo. E a disciplina do Senhor é sempre para o bem. É difícil, não é fácil, no meio das dificuldades, enxergar a boa mão de Deus cuidando do nosso bem, através de episódios dolorosos como o desta menina. Mas Deus estava agindo inclusive na vida de pessoas que não o conhecem, como este homem. E pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho, que não têm a fé e a experiência que nós temos, têm sua vida afetada por Deus também.
E elas, de acordo com esse relato, têm pelo menos duas características que é comum a todas elas. A primeira delas é que elas têm também uma história com Deus, porque Ele é o Deus de toda a história, Ele é o Deus de todas as biografias, Ele é o Deus de todas as histórias de vida. Ninguém vive um segundo, um milímetro, o que quer que seja da sua vida, fora da condução soberana de Deus sobre todas as coisas. Todas elas. Então, esse Deus de toda a história está por trás desse conflito entre nações. Ele está por trás de uma doença eventual que colocava em risco a carreira daquele homem. Ele estava por trás também de um conselho, de uma sugestão, de uma empregada doméstica. Se pudermos fazer a adequação para os nossos dias, a situação dela como serva da esposa do seu Senhor. Bem, mas também pessoas que não conhecem o Evangelho têm problemas que só o Evangelho pode resolver. Problemas que só poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus agindo na vida de pessoas. Elas também têm problemas que só este poder de Deus, só a boa nova do Evangelho pode resolver. Pode ser a lepra, como nós lemos, mas pode ser também aquele orgulho, não é? Veja esse homem que gozava de tão alta condição, isso obviamente trazia em seu coração um mau costume, o hábito de ser reconhecido, o hábito de ser lisonjeado. E quando ele vai até Naamã, após todo aquele relato, a sugestão da pequena serva, a conversa com seu rei, o envio, a carta, todo o protocolo, digamos assim, da lida entre nações, não é? Toda a diplomacia cumprida, os presentes, ele chega até a casa do profeta. Naamã, porém, e o profeta não o recebe como ele esperaria. Nós temos a reação de Naamã no verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação, porque o protocolo não foi seguido, ele não foi tratado à altura da importância que ele reconhecia em si e a importância que os homens lhe davam mesmo. Há muita coisa a ser tratada no coração desse homem. O seu mal não é só aquele que está na superfície, não é só aquele que cheira mal, não é só aquele que é feio, que causa asco, mas o seu mal também está dentro e ele precisa ser curado também deste orgulho. Então nós conhecemos pessoas acerca das quais nós dizemos: será que essa pessoa um dia vai crer? E quando nos aproximamos delas, vemos que elas são às vezes piores do que imaginávamos, porque vamos vendo o quão longe elas estão do Senhor, o quão adoecido está aquele coração, e isso cria em nós uma sensação de que esta é uma causa perdida, não é? Mas esse homem tinha algo ainda mais profundo e terrível que precisava ser tratado pelo poder do Evangelho, pelo agir de Deus em todas as coisas, dessa mão poderosa e restauradora. Veja o que nos dizem os versos 15 em diante. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Verso 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele
se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Bem, qual é a ideia aqui? Uma vez tendo ido, uma vez tendo crido na sugestão da escrava, da serva ou da funcionária, como queira, uma vez tendo cumprido a diplomacia, uma vez tendo ouvido dos seus servos: Senhor, Pai, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, porque não faz algo tão simples? Ele volta, aquele orgulho está sendo tratado. Mas uma vez que aquele homem crê, uma vez que seus olhos são abertos e ele confessa: não existe Deus senão em Israel, ele está confessando a sua idolatria. Agora o principal dos problemas está sendo tratado. Ele enfim reconheceu e teve um encontro genuíno, transformador, restaurador para toda a eternidade, definitivo para a sua vida. E ele diz: eu sou de uma cultura idólatra, do Deus que a tradição hebraica ridiculariza, chamando de Rimom, um trocadilho para reduzi-lo a uma frutinha, romã, porque era um Deus equivalente ao que despede raios, um Deus poderoso na tradição síria. Mas os judeus, ou àquela altura os hebreus, os israelitas, o povo de Deus, faziam trocadilho com o seu nome, reduzindo a uma romã. E ele anui com isso: ele é só uma romã mesmo, eu não ligo mais para ele, eu não sirvo mais, eu não acredito mais nele, o meu coração foi tomado pelo único e verdadeiro Deus. Mas por implicações da minha rotina, do meu trabalho, das minhas condições, das minhas circunstâncias, eu estarei ali, mas que o Senhor, que Iavé, me perdoe quando o meu Senhor, o Senhor ordinário, o meu chefe, o meu patrão, precisar de mim e contar comigo cumprindo o protocolo. Nós temos uma progressiva cura de um homem que cumpriu o ritual prescrito lá em Levítico, de 7 vezes sendo purificado por um sacerdote, aqui adequado à situação do rio. Esse homem que teve a cura externa da sua doença, esse homem que teve essa cura mais interna do seu caráter, teve a cura também mais fundamental, do problema mais essencial que afeta todos os seres humanos, que afeta todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É o fato mesmo de não conhecê-lo, é o fato de estarem ignorantes a realidade de que só existe um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Todo aquele que ignora essa verdade está perdido. Este homem poderia ter sido curado da lepra, esse homem poderia ter tido seu caráter modificado, restaurado, aperfeiçoado, e assim ainda iria para o inferno, o destino de todo ser humano, porque todos pecaram e carecem da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Destituídos estão da sua companhia, destituídos estão da sua comunhão. Então é disso que se trata. O Evangelho é o poder de Deus na vida de pessoas que ainda não o conhecem, neste sentido. Todos eles têm algo, alguma circunstância, alguma situação que podem ser um gancho para lembrá-los de que eles precisam de Deus. E no processo, Deus trata com o seu caráter, mas o essencial mesmo é que eles conheçam o único e verdadeiro Deus, que se manifesta única e exclusivamente em Jesus Cristo, homem, o meio pelo qual o Evangelho, o poder de Deus, atua restaurando e salvando. Bem, mas o texto tem muitos mais detalhes. Você percebeu que eu fiz um avanço em muitas das partes, não é? Focando apenas na experiência de Naamã, mas o texto nos fala de outros protagonistas, não é? Porque o Evangelho é o poder de Deus não só na vida de pessoas que não o conhecem, mas também na vida de pessoas que já o conhecem. A menina anônima, levada cativa por inimigos, tornada escrava, serva, funcionária, escolha a melhor tradução, na casa dos inimigos.
e compadecida dos inimigos, não é? Veja os versos 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina tinha todos os justos e legítimos motivos para odiar Naamã com todas as suas forças. Ele destruiu a sua vida, a sua família. O texto não nos dá detalhes do relato, mas como sua família não é mencionada, o mais natural é que entendamos que a sua família foi dizimada. E ela, por ser muito jovem e vista pelos dominadores como ainda tratável, reeducável, é aproveitada como serva. Mas nessas incursões o que acontecia era que os homens, ainda em idade de oferecer resistência, e os já em idade de serem soldados, eram mortos. Se tinha irmãos, e certamente os tinha, porque a ideia e a cultura era de incentivo a muitos filhos, eles teriam sido mortos, seus pais mortos, sua parentela dizimada, o lugar onde crescera. Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã, odiar sua serva, odiar aquele lugar, odiar as circunstâncias em que Deus a colocara, porque Deus dera vitória por meio de Naamã à Síria. Ela teria motivos tidos por muitas pessoas como muito justos para se revoltar contra Deus mesmo. E nós vemos essa menina compadecida da situação de alguém que não conhecia Deus. Quem dera o meu Senhor, o meu chefe, o meu patrão, esse que me oprime, o meu malfeitor, quem dera o meu malfeitor procurasse, fosse atrás, sentisse no coração essa humildade de buscar ajuda em Israel, junto ao homem de Deus, ao profeta. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós temos aqui um coração compadecido. O próprio Eliseu também, outro aqui descrito como conhecendo a Deus, descrito como profeta, nabi, ou também como homem de Deus, outra nomenclatura do Antigo Testamento para profeta, destacando sua intimidade com Deus e de que ele também procedia de Deus do ponto de vista de ter relação com Deus, proceder dele e falar em seu nome. Como nos dizem aí os versos 8 e 15, homem de Deus. E nós vemos o contraste radical entre ele e o também não nominado, mas aqui nós sabemos ser Jorão, rei de Israel. Veja os versos 5 a 8. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, carta essa enviada por Ben-Hadad, rei da Síria: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, homem que procede de Deus, homem que fala em nome de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao seu rei, a Jorão: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa esse homem vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O contraste é claro, é evidente. Um homem desesperado, Jorão, ao receber aquela carta, ao receber todo aquele movimento diplomático, mas o conteúdo da carta dizia: olha, eu estou mandando aí o meu servo Naamã para que você o cure da lepra. Ele faz uma leitura das circunstâncias, porque ele estava naqueles conchavos, naquelas negociatas, tentando conquistar o favor do rei da Síria,
para que houvesse paz, para que não houvesse novas invasões. Então ele entende aquela carta como um pedido impossível, ele não conseguiria atender o pedido, a paz seria cancelada e dias piores viriam. Mas Deus está agindo na vida de pessoas que o conhecem e que fazem uma leitura da vida sabendo que Deus é fiel. Então Eliseu, o profeta, diz: por que você rasgou as vestes? Por que esse desespero? Por que se valer desse ato da nossa cultura que mostra que estamos desesperados, desgostosos, desesperançados, lamentando por dias terríveis? Deixa ele vir até mim e ele vai saber, ele vai conhecer. Aquele que não conhece a Deus vai conhecer que Deus não nos abandonou. A ideia de haver profeta, Eliseu não estava batendo no peito e ele vai ver quem é o bom, que existe profeta em Israel. Não, o que ele estava dizendo é: ele vai ver que Deus é fiel, que Deus não abandonou esse povo sozinho, esse povo não está sem uma voz do Senhor, porque era assim que Deus lidava com o seu povo, levantando profetas. Era a presença de Deus no meio do seu povo, não o profeta em si, mas o fato de Deus levantá-lo, de haver ali alguém chamado como homem de Deus, que vem da parte de Deus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os profetas apontavam para essa função do Messias, do Cristo, de alguém que está ali lembrando o povo: Deus está com vocês. E esse que não conhece a Deus saberá: deixa ele vir para mim. Ele vai descobrir quão grande é esse Deus. Ele vai saber que Deus não nos abandonou, a despeito do avanço da Síria, a despeito das famílias destruídas, a despeito de toda essa convulsão e toda essa polvorosa e de todo o sofrimento. Deus está aqui, levantou o seu profeta, o homem que procede, que pertence, que está em relação com Deus. O povo não está abandonado. Ele não vai ser só curado de uma lepra, ele vai saber que Deus é fiel. Deixa ele vir, tem coisa muito grande envolvida. Enquanto o rei estava desesperado, Eliseu enxergou a boa mão de Deus construindo uma nova circunstância, a partir de um movimento muito doloroso. A boa mão de Deus tem movido muitos movimentos dolorosos para transformar, para resgatar e para se fazer conhecido. Ninguém jamais conheceu ao Pai, a não ser o próprio Deus unigênito que estava com o Pai. Ele provou a maior das dores para tornar o Pai conhecido, porque Deus age através da vida de pessoas que o conhecem, e aquele que mais intimamente o conhecia foi instrumento do agir de Deus para que aqueles que não o conheciam, viessem a conhecê-lo, viessem a ser informados de que Deus é fiel, não abandonou o seu povo, e ele pagou o pior dos preços, o pior dos sofrimentos, teve a sua vida ultrajada, violentada de todas as formas, sofreu a pior das violências, o pior dos vexames, a maior das humilhações, para que aqueles que olhassem para o crucificado, para aqueles que ouvissem o seu rogo: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus meu, por que me desamparaste? Para que aqueles que tivessem contato com esse testemunho vissem que há este profeta, que Deus se faz presente e usa aqueles que o conhecem, usou aquele que o conhecia de forma plena e íntegra, o seu próprio filho, por meio das dores do seu filho. Aqueles que não o conhecem, aqueles que são instrumentos de dor até, pudessem ser restaurados, porque o Evangelho é o poder de Deus, agindo na cruz também, agindo através da vida daquele que o conheceu plenamente.
Por fim, o Evangelho é o poder de Deus e só de Deus. Meus irmãos, nós temos essa conflagração, né? Esse conflito entre dois povos, duas nações, não é? Dois reinos. Nós temos assim, de um lado um rei opressor, do outro lado um rei corrupto, fazendo suas tramóias e jogatinas e esquemas para não sofrer tanto com essa opressão, porque havia abandonado o Senhor. Nós temos do lado um comandante e o seu exército, do outro lado uma menina sem nome e um profeta do Senhor. Mas no meio disso tudo nós temos Deus, a mão de Deus agindo em todas essas circunstâncias, porque por ele, por Naamã, o Senhor dera vitória à Síria, no verso 1. Acaso sou Deus? Bradou Robão, ou Jorão. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Embora a sua reação demonstrasse a sua total falta de fé, de confiança, de discernimento, o seu desespero, porque ele confiava nos seus esquemas, nos seus estratagemas, mas ele se valeu de uma verdade: só Deus pode resolver o caso deste homem. Ele reconhecia, embora sua fé estivesse turva, sua fé estivesse prejudicada pelo pecado que a cobria, ele sabia que só Deus, e confessava, só Deus pode fazer o que esse homem precisa. Saberá que há profeta em Israel, o Senhor não abandonou o seu povo. Então, meus irmãos, nós temos neste breve relato esta verdade essencial de que o Evangelho é o poder de Deus através da vida de pessoas que não o conhecem ainda. O Evangelho é o poder de Deus agindo na vida de pessoas que o conhecem, para que aqueles que ainda não conhecem venham a conhecê-lo. E o Evangelho é o poder de Deus e só de Deus. Só Ele poderia operar o que operou. Só Ele poderia estar movendo todas essas circunstâncias para promover, sim, o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Veja como o apóstolo explica esta verdade na sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que o apóstolo está explicando é que o bem que Deus está promovendo ao mover todas as coisas, boas ou más, mas fazê-las cooperarem para o nosso bem. E esse bem consiste em, verso 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, trazê-los para si e conformá-los a Cristo, de modo que, verso 30, a estes que ele predestinou, também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os que de antemão conheceu. Existem pessoas que não conhecem, mas ele conhece a todos, e conhece de forma especial aqueles que ele tem chamado, aqueles que ele já predestinou. A estes ele tem justificado, tem santificado, tem trabalhado em suas vidas para enfim haver esta glorificação que já é uma certeza. Então, sim, por difícil que nos seja discernir os detalhes e como isso acontece, sim, em quaisquer acontecimentos, em quaisquer atos, Deus está movendo todas as coisas para o nosso bem, para o bem de cada um que Ele de antemão conheceu, predestinou, chamou, vocacionou, justificou e glorificará um dia. Eu não estou dizendo que Deus matou aquela criancinha, né? O pequeno Ailan. Não, aquela criança foi morta pela falência humana em se relacionar de forma adequada. Ela foi morta pela violência humana, mas Deus converge todas as coisas para o bem. E eu não sei
como exatamente Deus faz isso. Eu não sei como exatamente naquele caso Ele o fez, mas o fez. Nós não saberíamos também como isso foi possível a partir da vida daquela menininha sem nome, que quando estivermos eu e você na glória, talvez satisfaçamos essa curiosidade. Minha pequena, como você se chama? Você é desconhecida de todos, mas conhecida de Deus, que foi instrumento através das desgraças da sua vida, das tragédias da sua vida, para que um dia estivéssemos sendo edificados pelo Deus que move todas as coisas, pelo evangelho do seu poder para nos fazer o bem. Naquela noite de 28 de abril de 2024, na Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Deus seja louvado por sua vida pequenina sem nome, porque conhecida de Deus. Um grande general, de todos conhecido, que não conhecia o Senhor. Uma menina sem nome, instrumento de Deus para que ele também conhecesse o Senhor. Deus tem movido circunstâncias e circunstâncias, tantas delas, surpreendentes para todos nós, para que esta graça maravilhosa de estarmos aqui, sendo alimentados com a fé que nos conduzirá para lá, para que isso fosse uma realidade, para que isso aqui não seja só um proforme, mais um ritual, mais um encontro religioso de domingo à noite. Não é. São os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, os que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito, propósito esse que sim, move todas as coisas para nos aperfeiçoar, move todas as coisas para nos tornar parecidos, progressivamente mais parecidos com Cristo, o primogênito dos que conhecem ao Senhor. Eu quero deixar como aplicação perguntas breves, mas que não podem ser deixadas de lado. Como é que está a sua história com Deus hoje, esta noite? A sua. Quais são as questões em sua vida que só o Evangelho, que é o poder de Deus que move todas as coisas, só o Evangelho pode restaurar? Na sua saúde, no seu caráter e na sua relação com Deus, que é o principal. O que precisa ser limpo, como foi limpo naquele homem que se sujeitou, creu e descobriu e conheceu esse Deus. Para onde Deus tem direcionado a sua vida, ou todas as coisas da sua vida? Você consegue perceber as oportunidades de fazê-lo conhecido? Quantos Naamãs Deus tem trazido para o seu convívio? Você que já crê. Bem, lembremos-nos, em todas essas circunstâncias, Deus quer se tornar conhecido, porque o Evangelho de Deus é o poder dele, é sua dinâmica, é o seu dinamis, para fazê-lo conhecido e salvar tantos quantos ele predestinou para esse fim bendito. Vamos, ao som dos instrumentos, nos colocar de pé, entoarmos o hino Um Vaso de Bênção 221 do Inário Novo Cântico, como uma expressão de resposta ao que ouvimos esta noite. Que Deus ouça essa nossa oração cantada e nos torne, sim, vasos, mecanismos, meios de fazê-lo conhecido.